Oi! Estamos aqui para falarmos um pouquinho de administração de recursos materiais. Para o pessoal da área judiciária, para o pessoal de técnico, né, que vai cair essa matéria, né, a administração de recursos materiais, né, a parte de logística da administração. Né, e que, na realidade, vai cair muita coisa, né? Quase um livro completo de administração de recursos materiais. Mas a gente não vai se preocupar porque o assunto é fácil, não é nada complicado, é desde o planejamento dos recursos até o transporte e a movimentação. E hoje, gente, isso é uma grande preocupação na administração pública, porque, né, os servidores que ingressam na administração pública não conseguem controlar e administrar os seus recursos patrimoniais, não conseguem lançar e tem mais, se perde bens patrimoniais, se perde dinheiro por conta dessa ineficiência, vamos dizer assim, ou dessa carência de profissional que tenha conhecimento dos recursos materiais, inclusive que são utilizados na manutenção das atividades da organização. Tá certo? Então, quando você for estudar administração de recursos materiais, uma dica, né? Livro de Marco Aurélio Dias, Administração de Recursos Materiais. É um dos melhores que tem aí no mercado e que vai trazer aí todo o assunto disponível para você da prova. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha de administração de recursos materiais que teve aí no ano passado. É fundamental para as organizações o funcionamento operacional dos estoques e o seu controle, assim como os critérios que podem ser utilizados na renovação desses estoques. Dois sistemas se apresentam como respostas básicas para operacionalizar o controle de estoques. Aquele que se baseia na determinação do momento ideal para a renovação dos estoques, ou seja, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aquele que se baseia na determinação do momento ideal para a renovação dos estoques, definido pelo instante em que o estoque de um material atinge um certo nível, que sinalizará a necessidade de uma reposição. É denominado de sistema D. Bom, pessoal, o que ele está perguntando? Ele está perguntando o sistema de estoque, que vai determinar o momento ideal para a renovação do estoque, que vai ser determinado pelo instante em que o estoque de um material atinge um certo nível. Pessoal, a gente tem dois sistemas de reposição de estoques. Estoque, gente, é todo o patrimônio que existe dentro da nossa organização. Tá certo? Estoque serve para a manutenção das nossas atividades e para a transformação de produtos e serviços. Então, a gente não ter estoque significa que a gente corre o risco de não atender às necessidades da organização. E aí a gente tem dois sistemas para repor os estoques, para que não falte aquele material na hora que ele for preciso, tanto para a produção quanto para a manutenção. Um é o que a gente chama de sistema periódico, que é o sistema P, tá certo? E o outro, que é o sistema de quantidade fixa, que a gente vai chamar de sistema Q, tá certo? Que é o sistema permanente. O que significa falar em sistema periódico? Pessoal, sistema periódico é aquele sistema que a gente vai repor o nosso estoque em períodos, em intervalos fixos de tempo, em períodos fixos de tempo. Por exemplo, aqui a curva dente de serra nos mostra, né, quando que a gente vai, como é que está o nosso estoque, certo? Um exemplo. Então, aqui eu tenho a quantidade e aqui eu tenho o tempo, né? E aí, no sistema periódico, no sistema P, que a gente chama, a gente vai ter a reposição do nosso estoque sempre no mesmo período, né, que está determinado, sempre no mesmo período, independente da quantidade que vem sendo consumida. Naquele período, naquela determinada data, daquele mês, nós vamos ter a reposição do estoque.
Isso normalmente se aplica para material de consumo, material de limpeza, material de escritório, ou seja, material que tenha mais ou menos um consumo pré-definido e as organizações estabelecem uma data certa para fazer essa reposição. Né? Por exemplo, merenda escolar também tem uma data certa para você receber, independente do consumo, mas normalmente o consumo ou a quantidade recebida é aquela que atende aquele período. Né? Mas material de escritório, por exemplo, nas organizações, você tem de tal dia a tal dia para fazer o pedido para o almoxarifado e o almoxarifado te entrega tal dia. Se você não tiver consumido nada, você não perde nada. Se você tiver consumido, você perde só a quantidade para repor. Isso é o sistema periódico, tá certo? Que é feito em intervalos fixos de tempo. O outro sistema é o sistema de quantidade fixa, gente. E aí, esse sistema de quantidade fixa, o sistema Q, é o sistema que você vai calcular a partir... Deixa eu apagar aqui. Que você vai calcular a partir de uma quantidade, né, de estoque determinada. A partir de uma quantidade de estoque determinada. Então, a mesma curva dente de serra serve para a gente olhar. A gente vai ter aqui, né, uma quantidade que a gente vai chamar de estoque máximo. Aqui, a gente vai chamar de estoque mínimo, que é o estoque que vai servir para, no caso de atraso de ressuprimento do fornecedor, a gente não deixar de atender a demanda, né? E aí a ideia é que a gente mantenha esse estoque mínimo e receba do nosso fornecedor o que a gente chama de lote de compra, certo? O estoque máximo vai ser o estoque mínimo mais o lote de compra, certo? E a ideia é que a gente venha consumindo o nosso produto e aí, em determinado momento, mantendo esse estoque mínimo, que é aquela quantidade de itens que a gente deve manter para assegurar o ressuprimento, o fornecedor nos entregue, né? E a gente chega de novo no nosso estoque máximo e assim, sucessivamente, vai acontecendo, tá? Pessoal, isso é um sistema de quantidade fixa, que a gente vai aprender a calcular pela curva qual é o ponto do pedido adequado, o ponto do pedido, mostra aí, Davi, o ponto do pedido adequado, que ao consumir aquela determinada quantidade, a gente vai fazer o nosso pedido nesse ponto e o fornecedor vai ter um tempo de reposição que está relacionado com o encaminhamento do pedido, a preparação do pedido e o transporte do pedido. Então, quando a gente faz o pedido, né, pessoal, tem um tempo de reposição, que é o tempo que a gente prepara o pedido, que o fornecedor prepara o pedido lá e que ele transporta o pedido até entregar para a gente. Então, a gente vai dizer que o ponto do pedido relaciona o momento do consumo, que quando chegar naquela quantidade de consumo, está na hora de eu acionar o meu fornecedor para ele me entregar para que eu mantenha o meu estoque mínimo, tá certo? E aí a gente sabe que esse ponto do pedido é calculado pelo consumo vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo, ou seja, o consumo que é dado, né, por essa reta, vezes o tempo de reposição, que é o tempo que eu, né, emito o pedido, que o fornecedor prepara o pedido e que ele entrega o pedido para a gente. Tá certo? Até a chegada do pedido do nosso almoxarifado. Esse é o tempo de reposição, que normalmente em prova, se eles derem para calcular, ele já dá logo direto o valor. O tempo de reposição é de 1 dia, de 2 dias, certo? Só que você vai multiplicar o consumo vezes o tempo de reposição e vai somar a um estoque mínimo. Por quê? Porque você quer manter aquela quantidade, porque se o fornecedor atrasar 1 dia ou 2 dias, você tem um estoque para, né, você manter o nível de serviço. Então, esse sistema que ele fala na questão, que traz, né, um instante em que o estoque atinge um certo nível e que sinaliza a necessidade de reposição, é chamado de sistema Q, tá bom? Gente, foi um prazer, né? E continue estudando a administração de materiais, tá bom? Que provavelmente teremos uma questão aí no nosso TRT. Cheiro, tudo de bom e bons estudos!